seja bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a gente faz para saber se algo é uma consequência que a criança gosta ou não. A gente falou que pode mudar de acordo com a pessoa, certo? A gente falou que vai depender muito da história de vida dela e de quanto, de repente, ao longo da história de vida ela aprendeu que aquilo é legal. Algumas crianças já aprenderam que elogio é legal, algumas crianças ainda estão em fase de aprendizagem sobre isso. Então a gente falou que muda, a gente falou também que podem ter vários tipos, então pode ser comida, pode ser a atenção que a gente dá, pode ser o elogio, pode ser um brinquedo, pode ser uma atividade. Como é que eu vou saber, Mari, o que pra ela é legal ou não? E se de repente eu acabar selecionando uma coisa que eu acho que ela gosta, mas na prática eu vejo que não é, na prática de repente eu vejo que não tá funcionando, ele não tá tendo interesse. Bom, existem algumas estratégias para a gente fazer isso, na verdade existem várias. Enquanto analista de comportamento existem inclusive testes que a gente pode estar fazendo. Eu vou selecionar aqui, vou explicar algumas para vocês que pela minha experiência e pelas pesquisas mostram que é muito mais fácil para os pais estarem usando no dia a dia, tá? Então eu vou selecionar 3 opções para vocês, de forma para vocês descobrirem isso, que é muito mais simples para a família estar fazendo. A primeira delas, tá? E parece bobo, gente, mas é verdade. Pergunte. Então, se você tem uma criança que ela consegue se comunicar, seja através do PECS, seja através de repertório verbal, ela consegue já comunicar o que ela deseja, quais são os que ela gosta, pergunte para ela. Às vezes a gente pergunta, mas assim, qual a consequência que você quer ganhar? A criança não vai entender nem a pergunta, né? Então, pode perguntar, qual a sua comida favorita? O que você gosta mais de fazer em casa? O que você gosta de fazer quando tá brincando pela tarde? O que você gosta de fazer quando você desce pro play com seus amigos? Então, perguntar pra criança quais são as coisas que ela gosta, me mostra qual é o seu brinquedo favorito hoje em dia, me mostra quais são, olha só, me mostra quais são os filmes que você gosta de ver, me mostra quais são os vídeos que você gosta. Então, se a gente tem essa possibilidade, se existe essa porta aberta, pergunte para a criança e veja o que ela diz para você, quais são os interesses que ela está mostrando, quais são as coisas que ela gosta. Tá bom? Essa é a primeira forma, é muito simples, mas é muito eficiente, viu? Perguntar funciona muito. Uma outra forma de vocês estarem fazendo isso é através de observação. Então, de repente, se vocês fizerem isso, de repente, Mari, minha criança ainda não consegue responder perguntas tão bem, ele não compreende ainda essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco mais abstrata e não entende tão bem. Como eu posso fazer? Observe. Observe quais são as coisas que ela vai atrás ao longo do dia. Observe quais são as coisas que ela te pede ao longo do dia. Por exemplo, ao entrar num quarto que tenha vários brinquedos, qual é o primeiro brinquedo que ela vai atrás? Ou qual é, de repente, aquele brinquedo, aquela atividade que ela faz várias vezes ao longo do dia, ou que ela fica engajada durante muito tempo, que ela fica muito tempo naquilo? Ou qual é o tipo de elogio, de repente, que quando você faz, a criança demonstra emocionalmente que ela gosta? Então você diz, muito bem, eu amei, aí a criança te sorri. Então a gente tem que observar a criança e ver tanto qual é a nossa fala que a criança mais gosta, que ela fica mais demonstrando que aquilo foi legal, que ela gostou de ouvir, como quais são as coisas que ela busca mais ao longo do dia, quais são as coisas que ela procura mais. E para isso, gente, uma coisa que ajuda nessa observação é que ela tenha as coisas acesso. Então, por exemplo, se os brinquedos estão dentro do armário, fechado, com chave, eu não tenho como saber quais são as coisas que ela tem interesse ou não. Eu preciso que as coisas, para eu fazer essa análise, pelo menos assim, não estou dizendo para vocês deixarem tudo solto pelo quarto não, tá bom, gente? Precisa ter organização, precisa brincar com uma coisa de cada vez, mas se vocês estão fazendo esse teste, digamos assim, vocês estão testando para ver, se eu tivesse tudo disponível, eu ia atrás do quê? Qual é o brinquedo que eu ia procurar ou qual é a atividade que eu iria fazer se eu tenho tudo disponível? Essa qual é a ideia. Vocês podem até planejar um pouco isso. Então, eu acho, eu tenho dúvida, mas eu percebo que tem mais 5 coisas que ele gosta muito, que ele procura muito. Deixa essas 5 coisas disponíveis de repente e aí traz a criança e vê das 5. Qual é a primeira que ela vai?
Então, observar e ir anotando isso, anotando quais são as coisas que ela fica mais tempo junto, que ela fica mais tempo brincando, quais são as coisas que ela brinca várias vezes, quais são os brinquedos que ela busca várias vezes, ou qual é aquele primeiro que ela vai e demonstra interesse, vai ajudar muito vocês a estar identificando quais são as possíveis consequências legais que vocês podem estar usando durante o ensino. Uma outra estratégia que vocês podem usar é de oferecer escolha. Então, de repente, algumas crianças podem ter um padrão de mudar muito rápido de brincadeira. Então, ela brinca com um, depois ela vai para outro e aí você fica, nossa, mas eu não tenho certeza. Parece que tem interesse em tudo, mas ao mesmo tempo parece que não tem interesse em nada. O que você pode fazer? Dar opções. Então, você pode, por exemplo, dar duas opções. O que você prefere brincar agora? Isso ou isso? Ou você pode ter um grupo pequeno de brinquedos ou de atividades. O que você prefere fazer agora? Aí tem uns 5, por exemplo, não passem de 5. Então, 5 opções de brinquedo e vejam qual é o que ela prefere, qual é o primeiro que ela pega. Mesmo que ela vá variar, mas qual o primeiro que ela pega. Então, se num ambiente natural pode parecer que de repente é confuso identificar exatamente quais são as coisas que ela já gosta, que podem ser usadas para o ensino, para aumentar o comportamento dela, procurem observar quais são as coisas que elas têm interesse dessa forma, dando essa opção de escolha. Então, você quer descer para o play ou quer ir para a piscina? Né? Mas, Mari, de repente não entende ainda a questão da fala. Pode usar a imagem também, mostra a foto do play, mostra a foto da piscina, para ver para onde a criança prefere ir. Então, perguntar, observar e dar escolha, dar esse comportamento de escolha. Você quer isso ou você quer isso? Dentre essas coisas, qual você quer? Então, essas são 3 estratégias que vocês podem estar adotando, vocês podem estar fazendo, e vocês podem, não precisa escolher uma ou outra, tá, gente? Vocês podem usar uma hora, usar outra hora, vocês podem usar ao mesmo tempo, então eu pergunto, mas eu vou checar quando eu dou escolha se é isso mesmo, não tem problema, tá bom? Mas são coisas que vocês podem estar usando para identificar quais são as consequências que provavelmente, se você de repente ou entregar aquele brinquedo depois dela ter feito uma coisa que você acha bacana, que você quer aumentar, como por exemplo uma atividade da escola, como por exemplo tá imitando, tá fazendo, nomeando as coisas da casa, o que for o ensino da criança. Mas aí você pode estar entregando isso e você vai saber que vai funcionar. Por quê? Porque você teve antes uma análise se aquilo era algo que era interessante para a criança, se aquilo, como consequência, seria algo interessante para a criança, tá bom? Um ponto importante. Lembrem-se que muda com o tempo, às vezes muda com o dia, tá? Então, digamos, eu posso gostar muito de uma coisa, mas, hoje eu não queria tanto, hoje eu não tô tão afim, hoje eu prefiro outra. Ou então, eu cresci, e aí uma coisa que eu gostava muito antes, eu não gosto tanto agora. Então, lembre-se que isso pode mudar com o dia, com o momento, pode mudar com o passar do tempo e a criança está crescendo, e também pode mudar de acordo com o tipo de atividade que você está pedindo dela. Então, se você está pedindo uma coisa que para ela é muito custosa, muito difícil, ela pode achar que aquela consequência não é tão interessante assim. Então, lembra que a gente falou? Precisaria de uma consequência muito maior para, de repente, aumentar aquele comportamento, ela fazer aquilo de novo, tá? Mas tendo essa questão, o mesmo acontece com a gente. A gente, por exemplo, pode amar várias atividades, de repente a gente ama a praia. Mas tem dia que a gente diz, não quero ir não, acho que eu prefiro estar de férias, mas eu não vou pra praia, não vou ficar por aqui. Então isso é normal que aconteça, tudo bem que aconteça, por isso que é importante esse teste, essa busca, ela ser algo constante. É importante que a gente faça isso como algo parte do dia a dia, a gente esteja observando isso no dia a dia. Porque se eu estou tentando e vendo como isso está se modificando e quais são os interesses hoje da criança, é muito mais provável de que quando eu for ensiná-la eu vou ter sucesso, né? Então essa é uma estratégia que vai ajudar vocês a terem sucesso no ensino da criança. Na nossa próxima aula eu vou ensinar para vocês várias estratégias para a gente estar aumentando os interesses da criança e fazendo com que ela não perca o interesse tão rápido às vezes numa determinada brincadeira, num determinado brinquedo, tá bom? Beijo, até a próxima aula!